Deus. Tem gente que tem medo de Jesus, de entregar a vida a Jesus. Fica com reservas, com medo. Medo de se batizar, medo de se render, medo de se entregar, medo de se arrepender dos pecados. Medo. Tem medo e fica pensando, mas se eu entregar minha vida a Jesus, como que vai ser? O que eu vou ter que deixar? O que eu vou ter que abandonar? Eu vou ter que apagar esse contato? Eu vou ter que parar com isso? Vou ter que deixar de vestir isso? Eu vou ter que deixar de fazer, de fumar, de beber, de transar? Eu vou ter que parar? Oh, meu Deus! Eu tenho medo, eu não quero largar isso. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero largar isso. Eu não quero. Eu tenho medo de largar isso. Eu tenho medo de mudar a minha mente. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. O que as pessoas vão falar de mim. Se eu me tornar um cristão. Se eu começar a andar com a Bíblia embaixo do braço. Se eu falar que eu estou em uma reunião de oração. O que meus colegas vão pensar. O que eles vão pensar se eu falar que eu parei de beber. Se eu parei de fumar. Se eu parei de ter aquelas gambiarra. O que eles vão pensar? Eu tenho medo. Por isso não larga. Por isso não abre mão. Tem medo de parar de beber, medo de parar de fumar. E está vendo que a vida dá uma desgraça. E não para. E Deus nessa noite me levantou como profeta. Para você abrir mão do medo e se agarrar ao amor, amado. Largar todos esses temores, esses pânicos, esse espírito de medo que te domina. De você entregar sua vida a Cristo Jesus. E ser transformado numa nova criatura. Por que você não para, então? Por que você não para? Por que você não para de fumar maconha? Por que você não para? Qual é o medo? Por que você não para de cigarro? Você não sabe que cigarro dá câncer? Por que você não para? Satanás, amado. Demônios colocam medo em pessoas. E o medo aprisiona. O medo torna uma cadeia, um cárcere. A pessoa fica presa ali e não sai. A pessoa fica dependente de química ali, não consegue largar por causa do medo. Lembra, Deus não criou homem para ser dominado, Deus criou para dominar. É em nome de Jesus, o Espírito do Senhor nessa noite quer vir sobre a sua vida para você dominar o medo. Aleluia. Glória a Deus. O medo na sua vida entrou porque você quebrou sua relação com Deus. A semelhança de Adão, você transgrediu a lei de Deus. Com isso entrou Satanás, entrou os demônios, entrou o homicídio. Por causa da quebra da lei de Deus, por causa de uma quebra, uma ruptura relacional com Deus. Por isso entra o medo. Amado, até o assassino, o latrocida, ele mata, mas ele tem medo. Que ele mata e foge. Porque se ele fosse corajoso, ele ficava ali. Mas não, ele é tão covarde que ele mata e foge. Ele mata na calada da noite. Ele é traiçoeiro. Ele é meticuloso. Ele é covarde. O assassino, o latrocida, ele mata nas costas. Porque ele tem medo de enfrentar. Medo. O medo é oriundo dos demônios. O medo é oriundo de Satanás. A Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. E a minha oração nessa noite, que o amor de Deus possa inundar a sua vida, para que todo medo, todo pânico, todo temor, todo espírito de depressão caia por terra nessa noite, em o nome de Jesus. Aleluia. 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 A você vencer o medo. Vencer o medo de perder. O medo de se lançar. O medo de se entregar a Cristo sem reservas. De não olhar para trás como aquele filho pródigo. Ele não teve medo se os escravos, se os funcionários do pai dele o iriam matar. Ou seja, o amor ao pai era maior do que o medo de ser morto. Ele enfrentou tudo e todo. Ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem abundância de pão. Ou seja, lá tem abundância da presença de Jesus. Lá tem Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Eu voltarei para lá. Oh, glória. Aleluia. Ele sabia que ele poderia ser morto no meio do caminho. Mas a coragem, o amor, a consciência era maior do que o medo.
Que o texto diz, e caindo em si, disse ele, voltarei para a casa do meu pai, da onde eu saí. Voltarei. Então, amado, como vencer o medo? Como restaurar a confiança? Como ter segurança de fato não ter medo da morte, não ter medo de falar em público, não ter medo de entregar a vida a Cristo, não ter medo de ser um santo, uma santa, alguém regenerado, alguém que tem uma aliança com Jesus, alguém que não negocia a sua fé, alguém que não vende a sua fé, alguém que não traz Jesus por nada, alguém que não venda a primogenitura por um prato de lentilha. Não, pelo contrário, ele tem confiança na sua herança, no seu Deus, no seu Senhor. Ele não negocia, ele vence todo medo. Isso começa restaurando o seu relacionamento com Deus, irmão. Começa por aí. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Tem pessoas aqui, irmão, que para chegar até aqui hoje, teve que vencer o medo, a vergonha, as setas de acusação. Você vai para a igreja de novo? Você vai? Você não pode. Você não merece. Por que você vai para a igreja? Aí a pessoa, negociando com a mente, com o seu emocional, e aquela guerra espiritual também envolvendo aquele ambiente. Não, tenho que ir na igreja. Eu preciso ir no culto. Eu preciso ir na igreja. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu estou com medo da minha vida. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero ter minha vida louca, na babesca. Eu não quero viver dessa maneira, no pecado, na lama, na lambança. Eu não quero mais viver assim. Hoje eu vou para o culto, mas ao mesmo tempo o medo, o pânico, as pernas travando. A pessoa não consegue. Amado, por exemplo, tem gente que tem medo de sentar aqui na frente. Prefere ficar lá no final. Porque vai que o pastor me chama para orar. Tenho medo. Aí tem gente, rapaz, Deus revelou o pastor agora, hein? Agora foi forte. Agora me pegou. Tem medo. Senta aqui. Pertinho do altar, perto da brasa, perto do braseiro. Tem medo. Não quer ser visto. Quer se esconder. Engana-se. O pastor geralmente olha lá para o fundo para chamar. Geralmente. Olha lá para o fundo. Então por que, amado? Por quê? Mas essa pessoa venceu. Ela falou assim, eu vou. Hoje eu vou no culto. E o principal propósito de você vir no culto é para você restabelecer o seu relacionamento com Deus. Para você se arrepender dos seus pecados. Entender que você se distanciou do Senhor. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer perdoar os seus pecados. Lançar por terra todo medo, todo pânico, toda seta de acusação, toda seta de condenação. E derramar sobre você o amor de Deus na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Grupo de louvor, pode se organizar, já estou acabando. Evangelora, pode me acompanhar, por favor? Vai escolhendo os louvores aí, amado. Restaurar, amado, a sua comunhão. Lembra o salmista? Coração acelerado. Pânico, medo, assombro, aquele temor, pânico. Ele fala, o medo me assaltou. Pavores de morte se apoderaram de mim. O medo me dominou. Isso no Salmo 55. Mas só que no Salmo 56, aleluia, Salmo 56, 3, olha o que o salmista diz, oh glória. Ele diz, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, oh glória. No dia do medo, no dia do pânico, no dia do pavor, da insegurança, aí é o momento de você confiar no Senhor, oh glória. Aleluia. A forma de vencer o medo é voltar a ter relações com Deus, é voltar a confiar no Senhor, é voltar a ter fé em Deus, amado. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que
que é galardoador daqueles que o buscam. Lembra? Adão, quando pecou, se escondeu, fugiu, distanciou-se. Com isso, perdeu-se a fé, perdeu-se a confiança, perdeu a relação, entrou medo. Aí Deus fala: sem fé é impossível agradar. Amado, fé não é uma religião, fé não é um dogma, fé não é fazer uma tatuagem e escrever aqui Jesus Cristo, fé não é escrever, amados irmãos, fé aqui ou aqui no pescoço, fé não é fazer a imagem de uma santa na tatuagem. Isso não tem nada a ver com fé, pelo contrário, isso demonstra uma incredulidade. Fé é acreditar no Filho de Deus, no Verbo vivo, que morreu e ressuscitou, que tem poder para perdoar os seus pecados. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Isso é fé, amado. E o salmista fala: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia que eu tiver medo, hei de confiar em ti. Quando eu tiver medo de me lançar, hei de confiar em ti. Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 56:4. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que poderá fazer num simples mortal? O que me pode fazer um homem num carro preto? O que me pode fazer um homem com uma pistola? O que me pode fazer um homem com um facão, com uma faca? Nada! Deus é comigo, amado. Confiança. Hebreus 13:6 diz: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? O que me pode fazer, Fernando? O anticristo, o falso profeta, os demônios, eles não podem nada, mas se não for da permissão de Deus, nada. Martinho Lutero dizia que Satanás é o cachorro de Deus, que só vai até onde Deus libera a corrente. Salmo 27, olha que tremendo. O Senhor é minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Mas o Salmo 55, o coração, ó. Mas esse aqui é diferente. Ele diz: ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Lembra do moço? Aí estava o profeta Eliseu. Viu o moço? Eliseu. Aí Eliseu: o que foi, Eliseu? Eliseu examinou os pergaminhos de Moisés, Deuteronômio, ele lendo Números. Olha o povo no deserto, que tremendo, esse Deus maravilhoso. Aí o moço: Eliseu, carros e cavaleiros estão lá fora, estão me cercando. Eliseu, calma, rapaz, calma. Aí ele vai, ele olha assim: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja, porque mais são os que estão conosco, glória, do que os que estão com eles. Maior exército de Deus do que os exércitos do demônio. Maior é o Senhor, amado. Ainda que o exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, oh glória. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Porque quando meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá, oh glória. Ou seja, ele está falando: ainda que eu seja desamparado pela minha mãe, ainda que eu seja desamparado pelo meu pai, pelo governo, sociedade, pela igreja, Deus vai me amparar. Aleluia. Pereceria sem dúvida
se não cresce que viriam os bens do Senhor na terra dos viventes, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu não sei o que te está dominando o seu coração, se é o medo de ser pai, medo de ser mãe, medo de entregar a vida a Jesus. Anima-te no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Confia em Deus. Confia em Deus. Romanos 8,15, a Bíblia diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não deu espírito para os seus filhos de temor, amado, de medo, mas de equilíbrio, de moderação, de amor, de doçura, de ternura, de consciência, de confiança. Aleluia! Olha o que ele disse para Abraão, Gênesis 15:1: e depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Abraão, aconteceu coisas, tragédias, temores, mas não tema, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ou seja, eu te protegerei. Aleluia! Pastor, é porque você não sabe. Eu senti um caroço, pastor. Eu estou com medo. Estou com medo da morte, pastor. O Salmo diz: amado, eu creio na palavra. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Pastor, porque não é contigo. A Covid foi comigo. Não sei se foi com você, não foi comigo. E matou a gente, hein? Foi comigo. Estou de pé. Tuberculose, foi comigo. Pneumonia, foi comigo. Um grau de amidalite gravíssimo, fui internado 13 dias. Fiquei magrinho, igual para, igual vassoura. Estou aqui. Pastor, assistiu um caroço aqui, eu não sei. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Oh, aleluia! Ainda que eu andasse, eu não temerei, porque o Senhor está conosco, amado. Aleluia! Ansiedade é um desdobramento do medo. Por que as pessoas estão com crise de ansiedade? Que não confiam no Senhor. Deixaram. Aí o que a Bíblia diz, amado? Olha que santo remédio. Não estejais inquieto. Outra tradução: ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. João 14:27 diz: deixe-vos a minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Porque eu tenho a paz do príncipe da paz. Se eu tenho que ter medo de Deus, você tem que ter o temor de Deus. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então quem teme a Deus tem sabedoria para lidar com as adversidades da vida. E quem não teme a Deus, arranca os cabelos da cabeça. Psiquiatra. E nada contra, mas é isso que acontece. Remédios fortíssimos. Álcool, cocaína, maconha, sexo desenfreado, vida louca, que não confia em Deus, não tem temor de Deus, não tem amor a Deus. Restaure a sua relação com Deus, porque quando você restaura a sua relação com Deus,
os outros relacionamentos vão sendo resolvidos. Relacionamento de marido, esposa, de pai, filho, de funcionário, patrão, vai sendo resolvido. Porque você vai deixando o medo. E você vai tendo fé, confiança, segurança. 1 de João, eu termino com esse texto aqui. 1 de João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem dessa noite é para você sair daqui sem medo algum. Sem medo algum. Se você tem algum tipo de medo, amado, seja ele qual for, dos que você tem aqui, e você sabe qual é, que falou no seu coração, amado, nós estaremos aqui para orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, sem medo e sem reserva, hoje é o dia que fez o Senhor para isso. Para você tomar essa decisão sem medo, com confiança, com coragem, entendendo quem é o seu Deus, o seu Senhor. Destronar a dor e persegue da sua vida. Restaure, amado. Restaure a sua relação com Deus. E o medo ele tem que sair. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, ó Deus. Fique de pé comigo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.